alegria estarmos juntos aqui para a nossa terceira semana do seminário sobre os samaritanos nas Sagradas Escrituras. Sejam bem-vindos os nossos irmãos que chegaram agora. É uma alegria recebê-los também para esse momento de graça que estamos vivendo. Eu me chamo Rodrigo, tenho 35 anos, sou casado, tenho 4 filhos já nascidos e agora a quinta que está sendo gerada. Sou psicólogo de formação, atuo como psicólogo, mas sem dúvida nenhuma o fato mais importante da minha vida foi ter sido encontrado por Deus há 23 anos atrás. Caramba, o tempo passa. 23 anos atrás, quando eu fiz meu primeiro encontro, um encontro voltado ali para adolescentes, e naquele final de semana, foi um encontro de 4 dias, eu me descobri amado por Deus, me descobri essa dinâmica da ação de Deus, da presença de Deus. Isso mudou minha vida completamente, tudo que eu vivo de lá para cá, inclusive minha vocação, minha família, o matrimônio, o trabalho, sem dúvida nenhuma está diretamente relacionado a isso, né? O fato de Deus ter vindo ao meu encontro e ter me apresentado tudo que Ele tinha preparado para a minha vida ali. Então tudo isso que eu vivencio, inclusive aquilo que vai ser partilhado hoje aqui através da comunicação da Palavra de Deus que é direcionada para nós hoje, tem a ver com esse primeiro encontro. Por isso eu devo tudo a essa experiência do encontro com o Senhor. A nossa proposta hoje vai ser a meditação de uma experiência de um samaritano que talvez poucas vezes seja lembrado como o samaritano em si. Ele é lembrado como o leproso agradecido. A passagem que a gente vai meditar hoje é a passagem da cura dos 10 leprosos, tá? Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Quando Jesus se encontra com 10 leprosos, ele realiza a cura. Enfim, vamos ler a passagem e a gente vai entender bem essa dinâmica, tá? Inclusive o subtítulo dela é exatamente esse, né? O leproso agradecido. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Podemos? Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz clamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia, e era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou então não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Bom, hoje a gente vai fazer um mergulho nessa passagem aqui para entender um pouco esse contexto do encontro de Cristo com os leprosos, e especialmente a gente vai focar na figura desse leproso, que além de um leproso era também um samaritano. A gente já teve nas 2 semanas anteriores uma contextualização sobre quem são os samaritanos nas Escrituras. Os samaritanos são, portanto, aquele povo que se separa ali do povo judeu. É um povo que é tido como um povo que está fora daquele cenário, daquele contexto. É um povo, inclusive, com o qual os judeus não se comunicavam, né? Não falavam. Então tinha uma barreira cultural, uma barreira social. Os samaritanos também eram um povo que era marcado por essa dificuldade na relação com Deus, né? Com essa figura divina aqui. Então eram seres que eram povos ali que tinham vários deuses e tinham essa dificuldade com a adoração ao único Deus, ao Deus dos judeus. Então tinha toda uma questão cultural, teológica, religiosa ali que separava os samaritanos dos judeus, conforme a gente viu nas semanas anteriores. Ora, dentro desse grupo de leprosos, segundo a tradição vai nos dizer, 9 deles eram judeus e um era estrangeiro,
que era exatamente o samaritano. Isso que Cristo fala, né? Senão o estrangeiro é o único aqui que voltou para agradecer. Bom, vamos ver aqui esse contexto. Sempre em caminho para Jerusalém. Tem um simbolismo interessante aqui, porque Jerusalém é o lugar onde se deu ali a missão de Cristo, o cumprimento da missão. Então, Jerusalém é de fato a terra da salvação. Cristo estava se direcionando à terra da salvação e a palavra diz que ele passava nos limites entre a Samaria e a Galileia. E simbolicamente, esse passar pelos limites diz muito sobre a missão de Jesus, que sempre se direcionando para o caminho da salvação, ele vai às periferias para nos encontrar. Isso é interessante, assim, né? Cristo é aquele que literalmente pesca fora do aquário. Ele é aquele que vai ao encontro das pessoas, onde as pessoas estão. Isso marca uma diferença substancial ali para a forma como os judeus lidavam com o anúncio da palavra. Porque dentro da perspectiva judaica, a ideia do povo eleito era muito marcada, assim, né? Pregamos para quem? Ensinamos para quem? Nos relacionamos com quem? Com esse povo, o povo eleito de Deus, o povo eleito por Deus. E Cristo, em sua missão, ele o tempo todo traz essa perspectiva, que vai ser a marca, inclusive, da igreja que ele funda, a Igreja Católica, Apostólica Romana, que é a marca da universalidade. Cristo é aquele que vai às periferias. Cristo é aquele que vai aos limites e ele nos encontra aonde nós estamos. Partilhava com vocês a experiência do meu primeiro encontro, quando eu tinha lá meus 12 anos. Não fazia ideia do que eu ia fazer naquele encontro de um final de semana lá no sítio. E lá fui encontrado por Deus. Ou seja, Deus vai à minha periferia. A minha periferia que foi, e é até engraçado você contar essa história, estava lá na escola quando um amigo me chamou para fazer um encontro. Não fazia ideia do que era o encontro da igreja. Na minha cabeça, o encontro da igreja era uma coisa muito chata, né? Eu pensava nisso assim, vou lá para ficar rezando o tempo todo. E quando ele me chama para fazer esse encontro, ele fala de coisas que ele sabia que ia me interessar. Assim, cara, vai ser legal, nós vamos para o sítio, não sei o quê. Me conta toda uma história que me seduz ali. E toda essa história que ele me conta para me seduzir, reparem, diz muito sobre o caminho que Deus faz para nos alcançar. Deus fala conosco a partir de uma perspectiva que a gente entende. Deus se permite alcançar por nós. Isso é bonito na relação com Deus. Então, Deus não exige de nós que nós já tenhamos ali a clareza dos caminhos dele, mas ele vai até onde nós estamos para que nós possamos identificá-lo, reconhecê-lo. E a primeira pergunta que se coloca para a gente aqui é essa, né? Quais são as periferias nas quais Deus nos encontrou? Como é que foi esse nosso primeiro encontro? Eu sempre digo isso, assim, onde Deus nos encontrou. Santo Agostinho vai dizer isso para a gente, que a primazia é sempre da graça, o primeiro passo é de Deus. Ou seja, os leprosos estavam lá, mas é Cristo quem passava pelos limites. É Cristo quem passava por aqueles limites para que os leprosos pudessem vê-lo. Um outro detalhe interessante, né? Quando ele passava pela aldeia, lá no versículo 12, a passagem diz o seguinte: vieram-lhe ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe e elevaram a voz clamando. Aqui tem dois detalhes interessantes. O primeiro é o da distância dos leprosos. De fato, a gente sabe que os leprosos eles sofriam um profundo preconceito ali, né? Tinha duas ideias presentes. A primeira, a lógica do contágio ali, né? O receio de serem contaminados pelos leprosos, e também essa noção de que os leprosos eram castigados por Deus, assim, né? Então eles estavam sempre sendo vistos de maneira apartada, eles ficavam distantes, eles não se sentiam ali, muitas vezes, na liberdade de chegar perto. Então, mesmo à distância, os leprosos confiam em Jesus, ou seja, os 10 leprosos reconhecem em Jesus alguém capaz de curá-los, reconhecem em Jesus alguém capaz de transformar a realidade deles, e por isso eles clamam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E a palavra vai continuar no versículo 14. Jesus viu-os e disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Reparem que aqui tem uma dinâmica interessante na forma de agir de Jesus. Os leprosos estão lá longe, eles chamam Jesus, reconhecendo nele alguém que poderia curá-los, clamam pela cura,
mas Jesus não realiza a cura de carne. Essa dinâmica da ação de Cristo é muito interessante, né? Porque Cristo podia curar. Tipo, tudo bem, sejam curados, né? Ser curado. Cai por terra essa lepra aí, todo mundo fique bem. Mas não, o que Jesus faz? Jesus convida a uma ação. Isso é próprio da forma de agir de Cristo. A gente vai ver isso acontecendo muitas vezes nos milagres de Cristo, né? Cristo convida a ação. Quando Cristo vai fazer com que Pedro caminhe sobre as águas, por exemplo, ele convida Pedro para ir até o encontro dele. Lá no primeiro milagre, em Caná, na Galileia, no casamento, quando o vinho acaba e Maria recorre a Jesus, o que Jesus faz? Né? Trazer as talhas de água. Então, as pessoas que estão trabalhando na festa vão lá e trazem até ele as talhas de água. Ou seja, a ação de Cristo nas nossas vidas, ela está muito associada a uma necessidade de que a gente oferte para Cristo aquilo que a gente tem. Ela vem sempre acompanhada de um comando de ação. Senhor, me cura. Tá bom, então vai, caminha. Então vem, traz até mim. Repare, ou então vem, caminha até a minha direção. Sempre existe um comando. Deus age naquilo que a gente entrega para Ele. A graça divina atua na natureza humana. Novamente Santo Agostinho aqui, né? A graça atua na natureza. Aonde Deus age? Deus age naquilo que a gente entrega. Deus age naquilo que a gente oferece, naquilo que a gente apresenta para Ele. Então, primeiro, os leprosos apresentam a sua confiança, a sua fé, o clamor. Né? Senhor, me cura. Senhor, olha para a gente, tem compaixão de nós. Eles clamam, eles pedem. Só que eles não param no clamor. Eles respondem àquilo que Jesus indica, direciona. Ide, apresentai-vos ao sacerdote. E eles caminham, eles saem na caminhada, eles obedecem o chamado de Cristo. E ao longo do caminho, repare, eles iam andando e ficaram curados. Eu fiquei imaginando essa cena quando eu li, porque a lepra, ela danifica, né, a aparência dos leprosos. Então eu fico imaginando que conforme os leprosos estavam caminhando e a cura foi acontecendo ao longo do caminho, isso também é um simbolismo interessante para a nossa experiência de fé, né? A cura está muito associada não só ao movimento de ir, mas de permanecer ali. Conforme a gente vai caminhando na direção que Deus nos orienta, a gente vai vendo a obra de Deus acontecer. E quantos de nós, ao longo da nossa caminhada de fé, presenciamos isso assim? A gente se coloca a serviço e a gente vai vendo o que Deus vai fazendo no caminho. E eu visualizava exatamente essa cena dos leprosos andando e eles se vendo dentro do processo de cura, assim, cara, o teu olho, a tua orelha, você está ficando curado, cara. Imagina, eles se olhando e tendo essa experiência de perceber ao longo do caminho que a cura de Cristo estava sendo realizada na vida deles. Quantas e quantas vezes na nossa caminhada não foi assim, né? A gente vê a pessoa às vezes chegando para fazer um encontro, participar conosco de um grupo, de uma experiência, e a gente vê que aquela pessoa mudou, cara. Caraca, olha como é que a tua vida está mudada, olha como é que você está crescendo em responsabilidade, olha como é que você amadureceu, aquela situação que você estava passando, Deus te libertou daquela situação, às vezes de um vício, de um pecado. É bonita essa experiência. E os leprosos vivenciaram isso, os 10 leprosos vivenciaram isso. Os 10 contemplaram, reconheceram que a cura aconteceu. E sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida de que eles ficaram felizes. Os 10, óbvio, né? É o que eles mais queriam, cara. A cura da lepra era uma reintegração, sabe? Uma reintegração ali à sociedade, assim, né? Além da cura da doença em si, eles deixariam de ser os excluídos, aqueles que ficavam marginalizados, e eles passariam de novo a conviver lá na sinagoga, a estar com as pessoas, a serem aceitos, bem-quistos, sabe? Estavam libertos da doença, estavam libertos daquele mal. Só que é interessante perceber que desses 10, 9 não voltam para agradecer. 9 não tomam consciência da importância desse exercício de voltar e agradecer. Somente um. O que será que diferencia? Porque, sem dúvida nenhuma, os outros 9 também foram felizes. Eu não acredito que só um ficou feliz, sabe?
Só um falou, caramba, eu tô curado, né? Vou voltar, opa. Não, todo mundo ficou feliz, todo mundo se viu, todo mundo se percebeu curado. O que então que diferenciou aquele leproso que voltou para os 9 que não voltaram? Essa é uma questão que ecoa aqui quando a gente olha para essa passagem. E talvez um diferencial preponderante, e olha como é que quando a gente olha para a história dos samaritanos, isso vai ser uma marca bonita na experiência desse samaritano, é que esse samaritano, em especial, reconheceu o Deus da obra. Talvez os outros 9 leprosos tenham se deslumbrado com a obra de Deus, mas esse leproso que voltou reconheceu que a maior graça não é a obra de Deus, mas é o Deus da obra. Percebem a diferença? E talvez ao longo da nossa caminhada a gente tenha essa tentação, sabe? De prender, de focar o nosso olhar apenas nas obras de Deus. E quando a gente olha para as obras de Deus, a percepção pode variar. Às vezes a percepção vai ser positiva, às vezes a percepção pode ser até negativa. Quantas pessoas a gente conhece que quando a gente convida, por exemplo, para fazer um encontro, para ir à igreja, a pessoa vai ter até uma visão crítica. Vai dizer assim, não vou na igreja não, tem muita hipocrisia lá dentro. Nossa, já participei, hoje eu não participo mais. Porque fulano que participa é hipócrita, porque lá dentro falam da vida um do outro, eu prefiro viver a minha fé do meu jeito. Talvez você já tenha ouvido respostas que você já ouviu muitas vezes, né? Ah não, porque o padre tal, o padre X, o padre Y, e tem lá aquelas críticas, aquelas observações, reparem. São pessoas que estão com o olhar voltado apenas para as obras. E às vezes o olhar vai ser negativo. E às vezes o olhar pode ser muito positivo. Mas se o olhar for para a obra, ele é intermitado. Pessoas que talvez sigam outras pessoas. Ah, eu vou onde o padre fulano tá. Eu só rezo na live do Frei Gilson, sei lá, por exemplo. Ou seja, eu olho para as obras. As obras me encantam, as obras chamam a atenção. Mas não são as obras que importam. O que importa é o Deus das obras. Onde está a minha e a tua atenção? Está nas obras de Deus, que podem agradar, ou que podem até desagradar, às vezes, não pelo Deus, mas pelas pessoas que compõem a obra, ou o nosso olhar está voltado no Deus das obras. Esse samaritano, apesar de vir de uma tradição onde havia essa dificuldade de ter um olhar ali monoteísta, no reconhecimento de um só Deus, o culto a um só Deus, esse samaritano, ele se destaca e ele reconhece o Deus da obra e com o coração tomado de gratidão, que talvez seja o grande tema trabalhado aqui nessa passagem, que é o tema da gratidão, ele volta pelo caminho e a palavra vai dizer que ele volta glorificando a Deus em alta voz. Imagina, o cara estava feliz da vida, né? Gritando, meu Deus, curado, Deus é maravilhoso, olha o que Jesus fez na minha vida, né? E ele volta glorificando a Deus para agradecer a Cristo. E a palavra faz questão de enfatizar isso, interessante. A palavra faz questão de enfatizar que era um samaritano. Por que será que tem essa ênfase? Bom, primeiro, claro, para destacar o samaritano dos outros, né? Ou seja, provavelmente ali os outros 9 eram locais, e talvez os 9 fossem de fato judeus. Então, 9 judeus. 9 que já professavam ali a mesma fé que Cristo professava. Naturalmente, Cristo estava inaugurando ali uma nova profissão religiosa, né? Inaugurando a igreja, mas Cristo originalmente é judeu. Então, pessoas de casa, vamos dizer assim, né? Que estavam ambientados junto daquele cenário. E aquele que era um estrangeiro, ele volta reconhecendo essa ação de Deus e agradecendo. E aí a palavra vai dizer lá no versículo 17 o seguinte, que Jesus lhe pergunta, não ficaram curados todos os cães? Onde estão os outros 9? É claro que essas perguntas de Cristo aqui, a primeira, sobretudo, é uma pergunta retórica. Ele sabe que os 10 foram curados. E aí ele traz essa provocação. Onde estão os outros 9? Os outros 9 não vão voltar para agradecer, né? Não se achou senão um estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus. E isso é interessante porque vai indicar o quanto, de fato, é importante a gente estar falando a parte. A gente tem esse olhar de ir ao encontro daqueles
a quem talvez a palavra de Deus ainda não chegou. E as periferias dos tempos atuais? Qual é esse limite entre a Galileia e a Samaria que eu e você somos chamados aí hoje para encontrar aqueles que de fato vão reconhecer o Deus da obra, sabe? A gente fala muito isso dentro da proposta do ensino de valores, quando a gente vai organizar os nossos encontros, os nossos retiros. A gente sempre se atenta para o cuidado da gente não ficar pesquisando só dentro do aquário, né? E essa é uma tentação muito grande nossa. Assim, quem que a gente vai falar no encontro? Quem a gente vai chamar para ir no grupo? A gente tem essa tendência de chamar quem a gente já sabe que tem uma probabilidade maior de aderir. Pessoas que já acreditam no que a gente acredita, pessoas que já caminham conosco. E talvez o nosso principal chamado, talvez não, né? Seguramente, o nosso principal chamado é conseguir pescar fora. Quem são as pessoas que ainda não conhecem? Quem são as pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor? Quem são as pessoas que talvez estejam no nosso convívio, que não tiveram acesso a experiências como essa aqui, que a gente está tendo hoje? São a esses que nós somos chamados a chegar, sabe? Aos gentios ali, né? Aos pagãos. E é esse pagão, esse samaritano, que dentre os 9 que são alcançados pelo poder de Deus, que fica. E olha o que isso vai dizer no final, no versículo 19. E acrescentou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É forte o que a passagem trabalha aqui, porque existe uma diferenciação dentro do contexto dessa passagem entre aqueles que são curados e aquele que é salvo. 9 são curados, mas não são salvos. Pelo menos não nesse momento. A gente não sabe o que acontece na sequência da vida deles, né? Mas não nesse momento. Um é salvo. Vai, levanta-te, vai. A tua fé te salvou. A gratidão, esse movimento do coração do samaritano que retorna, é um fruto da fé. Um desdobramento da fé. Então esse samaritano crê, esse samaritano clama, esse samaritano se coloca a caminho quando Cristo orienta, ele recebe a cura e como fruto dessa fé que o permitiu receber essa cura de Cristo, ele experimenta a virtude da gratidão. E é a gratidão que o faz receber a salvação. É a gratidão que nos faz receber a salvação. E a pergunta que fica para a gente nessa noite é exatamente essa. Não somos gratos por aquilo que Deus tem realizado na nossa vida? Não somos gratos? Aliás, a gente pode se fazer as duas perguntas, né? Primeiro, a gente tem reconhecido as curas? Pelo menos a parte do caminho, os 9 que elas fizeram, de reconheceram. Eles viram e foram curados. A gente tem feito essa primeira parte, que os 9 também fizeram. A gente tem reconhecido as curas que Deus realiza na nossa vida, as obras de Deus na nossa vida. E segundo, a partir do reconhecimento dessas obras, a gente tem permitido que o nosso coração se encha de gratidão para que a gente volte à presença do Deus das obras e para que a gente ouve em alta voz a Deus dizendo as maravilhas que Ele tem realizado em nosso favor, como nos Salmos a gente visualiza, né? E como aqui nessa passagem também. A gente tem feito esses movimentos. Então, Lucas, se você puder fazer para a gente dedilhar. O grande chamado que nós recebemos de Deus nessa noite é esse, né? Cristo espera de nós esse retorno. O retorno da gratidão. É o retorno que nos permite, de fato, nos abrir para que a obra de Deus em nós seja completa. Olha que interessante. Existe um limite que é estabelecido pela leitura que a gente dá. Se a gente clama e pede, a gente não é muito fácil para Deus agir, como ele agiu nos leprosos. E a cura pode acontecer. Mas para que a obra da salvação seja completa, a gente precisa dar um passo além, que é o passo da gratidão. E a gratidão é um reconhecimento. É o reconhecimento de uma presença. Quem reconhece a presença de Deus na vida é grato. É grato. Se eu consigo reconhecer de fato que Deus está presente na minha vida, no meu cotidiano, caramba, como que eu vou ser grato diante da certeza de que tem um Deus que habita no meu coração, que habita na minha alma?
Lembro de uma vez que eu estava no retiro, era bem adolescente, e aí tinha um amigo meu que estava no mesmo espaço onde eu estava, só que ele não tinha participado da missa, acabou de ter uma missa no retiro. E aí ele veio, tinha saído da missa, ele veio correndo, me abraçou, eu achei tudo bonito, assim, deu um abraço forte. Aí eu, um abraço gostoso de receber, né? Eu devolvi o abraço pra ele. Aí ele falou, cara, é muito bom te abraçar agora, porque Jesus está aí dentro do teu coração. Tinha acabado de da missa, acabado de receber a Eucaristia, né? E eu falei assim, caramba, que interessante isso, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, mas é de fato. Eu acabei de receber Jesus. O próprio movimento da liturgia nos leva a esse reconhecimento da presença. Qual o nome do momento imediatamente após a Eucaristia? Ação de graça, não é isso? Ou seja, é hora de agradecer pelo reconhecimento da presença. Cristo se faz presente, o que eu faço? Eu agradeço. Eu agradeço. Não tem como não ser grato diante do reconhecimento da presença de Deus. Ou seja, a ingratidão nada mais é do que a falta da consciência da presença. O que é ser ingrato? É não reconhecer a presença de Cristo. Ser ingrato é não reconhecer a presença de Cristo. E os leprosos, os 9 leprosos, eles nos mostram isso. Que é possível receber a graça e não reconhecer o autor da graça. Já o samaritano, ele vai nos trazer esse grande ensinamento. Que quando eu recebo a graça e eu reconheço o autor da graça, aí a obra da salvação se completa na minha vida. Aí a obra da salvação se completa na minha vida. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos quer colocar o no caminho de Jerusalém, no caminho da salvação. Ele nos traz aqui nessa noite para que a obra da salvação possa ser concluída na nossa vida. A palavra de Deus, de outra ocasião, ela vai fazer essa distinção entre a cura e a salvação. É interessante, porque está tudo presente na forma como Jesus se posiciona frente aos milagres. Quando ele cura um paralítico, isso também fica presente na fala dele, né? Aquela passagem na qual, e essa cena, ela sempre me chama muita atenção, né? Que os amigos vão lá, sobem no telhado, conseguem arrumar um jeito de destelhar ali a casa onde tinha uma multidão ouvindo a pregação de Jesus, e eles descem no amigo paralítico, colocam na presença do Senhor, e claro, a expectativa é qual? A expectativa é que Jesus faça o cara andar, não é verdade? E aí Jesus diz, né, os seus pecados são perdoados. E tem ali uma sensação por parte das pessoas que tipo assim, ali, será que ele não vai curar, entendeu? Caralho, os caras fizeram um sacrifício absurdo. Abrindo aqui, eu fico imaginando, para fazer essa logística ali, né? Subir no telhado, arrumar um jeito de abrir, descer o paralítico. E aí, pô, diante disso tudo, Jesus vai só perdoar os pecados, né? Ele não vai curar o cara. E Jesus fala. A passagem do de Jesus, ele identifica os julgamentos que estão passando ali no coração daqueles que estavam presentes, né? Jesus, ele consegue reconhecer o que está no coração do ser humano, né? E ao perceber os julgamentos que ele estava recebendo, ele traz essa seguinte provocação. O que te parece mais fácil dizer? Não é provocação de Jesus. O que te parece mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te a? Claro que na nossa percepção limitada, parece que é mais fácil dizer, os pecados são perdoados. Como se aquilo fosse só uma coisa da boca para fora. Levantar e andar de uma coisa, né? Caraca, a gente vai ver o milagre acontecendo ali. Mas quando Jesus traz essa provocação, ele está dizendo o seguinte: muito mais importante do que fazer esse cara levantar no chão e sair andando, muito mais importante do que isso, é perdoar os pecados. Porque levantar e sair andando é tudo, mas o perdão dos pecados é a salvação. Percebe a diferença? Levantar e andar é só, entre aspas, porque já é muita coisa, lógico, é só a cura. Mas o perdão dos pecados é a salvação. E às vezes a gente se pergunta isso, né? Caramba, eu vou lá, eu rezo, e talvez eu não vejo coisas extraordinárias acontecendo. Meu irmão, minha irmã, não tem nada mais extraordinário do que a salvação da alma. Não tem nada mais extraordinário do que o perdão dos pecados. A tua fé te salvou. Que nós, assim como esse samaritano, e essa proposta desse seminário, a gente fazia o itinerário dos samaritanos, que nós mostramos, assim como esse samaritano hoje,
louvar, agradecer a Deus pelas obras realizadas na nossa vida e clamar pela nossa salvação.